Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo, que prazer estar de volta com você, meu querido estudante fácil, não é verdade? Bom, gente, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar um tema de física do setor B. Nós vamos dar continuidade na parte de eletromagnetismo, tá bom? E aí na aula de hoje trabalhando com a terceira parte de força magnética, tá bom? Porque nós já trabalhamos nas duas aulas anteriores, né, que os links vão estar aqui nos cards, de força magnética sobre partícula. Em uma delas, que no caso é a parte 2, nós falamos de força magnética sobre partícula com um caso específico que mistura campo elétrico também, tá bom? Então é uma aula imperdível, corre lá para assistir se você não assistiu, tá bom? E aí, na aula de hoje falaremos de força magnética sobre condutor e aí já encerramos a parte de força, tá bom? E aí para a próxima aula falaremos de indução eletromagnética. Fechou? Tranquilo? Então, este assunto de força magnética sobre condutor se encontra nas aulas 8 e 9 da sua apostila de número 9 do Sistema Ângulo de Ensino, tá bom? E aí na aula de hoje falaremos da parte teórica e também trabalharemos com exercícios para aplicarmos tudo que vimos. Fechou? Tranquilo? E olha, para você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, o nosso canal Estudo Fácil, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações também, compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco, fechou? E também não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @estudo.fácil, tá bom? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, às segundas, quartas e quintas, fechou? Tranquilo? Então bora soltar a vinheta do canal e começar a conversa assim, bora meu povo! Aê, meu povo, tô de volta aqui, ó lá, voltei, tô aqui. Então, bora começar a conversa? Então, simbora, vamos lá. Então, lembrando, força magnética envolve a segunda regra da mão direita, ou também conhecida como regra do tapa ou regra do empurrão. Lembrando que nós temos, sobre partícula, nós temos a mão direita, né? Então pega a sua mão direita aí, nós temos o dedão como a velocidade, os dedos como campo, e aí nós vamos ter a força, que se a carga for positiva, na palma da mão, se a carga for negativa, nas costas da mão, tá bom? Sobre condutor vai ficar mais ou menos a mesma coisa, porém o que vai mudar é que ao invés de ser velocidade, será corrente. Então vem comigo, ó. A força F no fio, que atua sobre um trecho L, aí também vai importar o tamanho do fio. L de um fio percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, imerso em um campo magnético B, é definido da seguinte forma. Aí nós temos esta imagem aqui, onde temos que levar em conta o tamanho do fio, a corrente que está nele, né, que passou a ser a velocidade, a carga e o campo. Olha que beleza. Outra coisa importante, o campo em que o fio está não é o campo elétrico, o campo magnético que é gerado por ele. Alguém gerou este fio, no caso pode ser um ímã, uma espira, um fio, enfim, mas não é o campo produzido pelo próprio condutor, tá bom? É outro campo. Fechou? Tranquilo? E aí nós podemos calcular esta força, né? Que é por meio do que F de fio é igual a bioseno de θ. Olha que fácil, bioseno de θ. Tranquilo, né? Bioseno de θ. E aí o seno de θ, né, vai ser aquela coisa do ângulo formado entre a corrente e o campo, tá bom? E aí nós temos a direção da força é perpendicular ao fio e ao vetor campo, e o sentido é de acordo com a regra da mão direita número 2. Tranquilo? Bem de boas, né? Então é basicamente lembrar e aplicar a fórmula. Tranquilo, né? E aí essa observação aqui que é importante. No caso de uma corrente formada por portadores de cargas elétricas negativas, imagine tudo se passando como se houvesse cargas positivas movendo-se no sentido da corrente elétrica. Tá bom? Bem de boas, né? Bem de boas. Assim, aqui é basicamente uma observação muito particular. Mas assim, é só analisar a carga. Enfim, raramente nós vamos analisar carga aqui, tá bom? É mais assim, aplicar a fórmula e ó, só alegria. Fechou? Tranquilo? Então aqui, resuminho, bonitinho. Tá aqui, ó, força magnética, tá tudo copiado bonitinho que estava no slide passado. Tá bom? Que aqui fica tudo uma imagem bonita para você. Tá bom? E aqui ó, a observação que é o que eu estava falando, no caso de uma corrente eletrônica, considere cargas positivas movendo-se no sentido da corrente elétrica. Tá bom? Mas não se preocupa muito com isso, é só analisar
a direção e o sentido da corrente, que está tudo certo. Tranquilo? Numa boa, né? Então agora, falando de força magnética entre condutores, porque aí a parte teórica já se encerra, tá bom? Não tem muito que a gente comentar aqui. Tranquilo? Então vamos lá. A força magnética Fmag, né, que atua sobre condutores metálicos paralelos de comprimentos L1 e L2, percorridos por correntes elétricas de intensidades I1 e I2, respectivamente separados por uma distância d, é definida por. Então vamos lá. Eu tenho uma força magnética do fio, né, que eles têm comprimentos L1 e L2 e eles são separados por uma distância d. E aí como é que fica a fórmula de força magnética? μ0, que é aquela constante, 4π vezes 10 a menos 7, vezes corrente 1, vezes corrente 2, vezes o comprimento do fio. Lembrando, se você tem dois fios, você sempre vai pegar o menor valor entre eles, entre os comprimentos dele, para colocar na fórmula, tá bom? Sobre 2πd, lembrando que d é a distância entre os fios. Fechou? Tranquilo, a direção, logicamente, é perpendicular aos fios, porém o sentido que vai se alterar, porque se a corrente tiver o mesmo sentido de propagação, nós vamos ter uma atração entre os fios. Olha que beleza. Então, neste caso, os fios se atraem, porque eles têm o mesmo sentido de corrente. Porém, se as correntes tiverem sentidos opostos, nós vamos ter repulsão. É isso que é importante entender, tá bom? E aí você resolve numa boa. Então, basicamente, tem o mesmo sentido, atração. Não tem repulsão. Você já mata vários exercícios teóricos que nós vamos fazer aqui hoje. Fechou? Numa boa? Outra coisa importante que eu já comentei, o campo, nós temos que analisar aqui, ó, para resolver qualquer exercício assim, nós temos que pensar duas coisas. Primeiro, na conta, o que entra aqui é o valor da corrente. Então, se ele falar no exercício, eles estão em sentidos opostos, é só para você saber que vai ocorrer uma repulsão entre eles, tá bom? Mas não significa que vai mudar alguma coisa a conta, se permanecer o mesmo valor de corrente, tá bom? E aí é isso, nós vamos fazer um exercício assim hoje. E outra, para analisar, por exemplo, o valor do campo em um fio, você vai tomar um como referência e analisar perante ao outro se vai entrar ou se vai sair. Não sei se ficou claro para entender. Então, por exemplo, neste primeiro fio que eu estou chamando de fio 1, eu vou analisar o campo dele para ver se neste fio 2 ele vai estar entrando ou saindo. No caso, estará entrando, lembrando da primeira regra da mão direita. Fechou? Pode parecer um pouquinho confuso, mas na hora do exercício vai ficar fácil, tenho certeza, tá bom? E se ficar alguma dúvida, você me mande pelo Insta, @estudo.fácil. Tranquilo? Numa boa, meu povo? Então, simbora, bora fazer exercício? Então vamos, que a parte teórica já se encerrou, tá bom? E aqui, ó, FUVEST 2021 nos diz o seguinte, exercício 1, hein? Vamos lá. Cada vez mais os motores elétricos fazem parte do nosso cotidiano, inclusive com a perspectiva de seu uso em veículos elétricos. A figura ilustra o funcionamento de um motor elétrico simples. Tá bom. O conjunto é colocado entre dois ímãs permanentes. Aqui embaixo primeiro, desculpa. Um fio de cobre com secção de área de 0,01 mm² é enrolado na forma de espiras retangulares de dimensões L igual a 5 cm e W igual a 2 cm. O conjunto é fixado a um rotor apoiado por colunas de modo que esteja livre para girar em torno do eixo do rotor. Tá bom. O conjunto é colocado entre dois ímãs permanentes que geram um campo magnético de 0,1 tera. Uma corrente elétrica percorre a espira quando seus terminais fazem contato com escovas condutoras conectadas a uma bateria de 9 volts. Atenção, aqui vai também misturar com a parte de eletrodinâmica, tá bom? Mas é fácil, aguenta aí. Vamos lá. Considere que durante o contato o campo magnético está paralelo ao lado mais curto das espiras, como mostrado na figura. Tá bom. Calcule a resistência elétrica de uma única espira. E aí ele pede para considerar a situação em que o fio é enrolado. Tá. Não, aqui é outra coisa. Até aqui é da outra situação. Tá bom. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso calcular a resistência elétrica de uma única espira. Porém, meu povo, o que eu tenho que pensar um negócio, tá? Essa outra parte aqui que eu estou circulando aqui, ó, ela não é desse exercício, tá? Ela é da letra B e C. Vamos lá, se ele me passou área e passou o comprimento do fio, as dimensões do fio, eu vou ter que usar o quê? A segunda lei de Ohm, que envolve resistividade com comprimento e área, tá bom? Lembrando disso, porque eu já tenho área, ó, eu consigo calcular aqui o comprimento do fio e eu já tenho a resistividade que ele passou aqui para mim no DOT e a DOT.
tá bom? E aí você substitui. A área tem que estar em metros, então você passa para metros, 10 a menos 8 metros quadrados. Você já tem o comprimento do fio e o W você também já passa tudo para metros. E aí a resistividade você também passa para metros e chega aqui no valor. Bom, você tem que pensar, comprimento total de cada espira, como você quer em uma espira, pensa, você tem 5 vezes 2. Porém, você vai calcular 5 mais 2, você vai somar de um lado, porém você também tem que somar de um outro. Pensa que a espira ali está meio retangular, né, digamos assim. Então, o que você vai ter que fazer? Multiplicar por 2. Então, é 5 mais 2 vezes 2 é igual a 14 centímetros, que é 14 vezes 10 a menos 2. Aplicando a segunda lei de Ohm, você vai fazer que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Substitui os valores e chega então que a resistência de uma única espira é 0,24 ohms. Tá bom? Aqui é um pouquinho mais difícil, é um exercício que eu digo até um pouquinho mais complicado, tá bom? Mas também é tranquilo de resolver, tá bom? Aqui, para você que ficou em dúvida na parte da cada espira, porque eu multipliquei por 2, ó, porque como ele falou que a espira é retangular, então pensa num retângulo, ó, vou pegar isso daqui, por exemplo, você tem 5, 2, e aí você tem 5 e 2, então é como se você multiplicasse tudo, fizesse o perímetro dela, digamos assim. Fechou, né? Exercício letra A, tranquilo, né? Então, seguindo aqui para o 2, que aí ele pede para usar 10 espiras, tá bom? Isso daqui que eu não tinha me atentado a colocar no slide seguinte, então nós temos que pensar agora em 10 espiras, fechou? E aí ele pede para calcular a corrente no fio. Olha que beleza, aplica a primeira lei de Ohm. Porque você tem a DDP, que ele passou no slide passado, que é 9, você tem a resistência de cada um, que você já descobriu na letra A, que é 0,24, você multiplica por 10, que agora você tem que pensar nas 10 espiras, tá bom? E aí, logicamente, nós vamos chegar que a corrente é 3,75 amperes, tá bom? De boas, né? Agora, letra C, que nos interessa mais. Calcule o módulo da força magnética exercida em cada um dos segmentos. Olha aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, mostrados na figura. Bom, o que eu tenho que pensar? Vamos lá, atenção. Nos segmentos 1, e outra coisa, lembrando sempre que a força é para 10 espiras, tá bom? Lembrando disso que é super importante. No ponto 2 e no ponto 4, nós temos o que? Nós não temos ângulo aqui. Nós não temos ângulo, porque o campo está para cá, e aí nós vamos ter a velocidade para onde? Se eu não me engano, acho que a velocidade é para cá. Não tem velocidade, porque eles estão nas bordas, né? Estando nas bordas, você não vai ter ângulo ali. Logicamente, é o seno de zero. Olha que beleza. Nos segmentos 2 e 4, a direção da corrente elétrica é paralela ao campo magnético. Olha que beleza. Tranquilo, né? E aí, consequentemente, nos pontos 1 e 3, a direção da corrente é perpendicular ao campo magnético. Portanto, θ é 90. Logo, você vai calcular a força 1, que vai ser igual a força 3, fazendo 10 vezes BVLI, que é a fórmula, né? Vezes o seno de 90. Então, substitui os valores. Você já tem o valor do campo, você tem o valor do L e você tem o valor da corrente que você descobriu. Logo, força 1 é igual a força 2, que é igual a 0,19. Olha que fácil. Bem de boas, né? Bem de boas. Bem tranquilo este exercício também, não é verdade? Então bora seguir, meu povo. Então simbora, bora pro 2, vamos lá. 2A Unifesp 2020. A figura representa uma balança eletromagnética utilizada para determinar a massa M do objeto preso a ela. Essa balança é constituída por um gerador ideal cuja tensão U pode ser ajustada por um resistor ôhmico de resistência 40 ohms e por uma barra condutora AC, de massa e resistência elétrica desprezíveis conectada ao gerador por fios ideais. A barra AC mede 50 centímetros, 50 vezes 10 a menos 2 metros. Está totalmente imersa em um campo magnético uniforme de intensidade B é igual a 1,6 tera perpendicular à barra e ao plano desta folha e apontado para dentro dela. O objeto cuja massa pretende se determinar está preso por um fio isolante de massa desprezível no centro da barra AC, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando que para manter o objeto preso à balança e repouso será necessário ajustar a tensão do gerador para 200 volts. Calcule quando a balança estiver em funcionamento. Letra A diferença de potencial em V, em volts, nos terminais do resistor de 40 ohms e a potência dissipada por ele em watts.
Vamos lá. Pensando o seguinte, como eu sei que a resistência da barra é nula, né, nós não vamos considerar a resistência dela, o que vai acontecer? O resistor estará sobre uma DDP igual a do gerador, ou seja, a própria DDP do resistor é igual a DDP do gerador. Olha que fácil, porque nós não estamos considerando a resistência da barra. Se estivéssemos considerando, aí ia ter diferença, tá bom? Porém, como não tem a resistência da barra, a resistência elétrica da barra é nula, consequentemente o resistor estará submetido a uma DDP igual à do gerador. Tranquilo? E aí a potência dissipada você já tem o que? A DDP já tem a resistência, calcula P igual ao quadrado sobre R, então vai dar 1000 watts. Tranquilo, né? E aí na letra B, que é o que nos interessa mais, que envolve com a nossa matéria, ele nos pergunta a intensidade da corrente elétrica em amperes que atravessa a barra AC e a massa M em quilogramas do objeto preso à balança. Simples, você vai calcular pela primeira linha de Ohm, U é igual a RI, porque você já tem U, já tem R, que é I, e é 5 amperes. Agora, como ele fala que tem que estar em equilíbrio, né, porque ó, a intensidade da corrente elétrica em amperes que atravessa a barra AC e a massa M em quilogramas do objeto preso à balança, para ele ficar preso e não desconfigurar, digamos assim, todo o circuito, tem que estar em repouso, em equilíbrio, na verdade. Portanto, a força magnética que é feita na barra tem que ser igual à força-peso para sustentar o objeto e sustentar todo o sistema. Então, Biu é igual a mg. Biu é o que? A força magnética. E mg é o peso. Como você quer a massa, substitui tudo que você tem, que é o campo, que é a corrente, que é o L, e a gravidade, e descobre a massa, que vai ser 0,4 kg, aí você acerta o exercício feliz da vida. Olha que fácil, meu povo. Bem de boas, né? Bem de boas. Então é super comum, meu povo, às vezes eu acho que pode ficar até um pouquinho chato, mas misturar matéria de física, mas é super importante, porque cai no teu vestibular e cai na tua prova, né, para você relacionar tudo, tá bom? Então por isso que é importante a gente praticar e entender tudo. Fechou? Tranquilo? Então partiu 3. Vamos embora. 3 da UPF 2022. Vamos lá, isso aqui é bem fácil, é bem teórico, ó. Considere um fio condutor elétrico retilíneo imerso num campo magnético B, uniforme, orientado paralelamente ao eixo Z. Portanto, o campo ele está paralelo ao eixo Z. Está aqui, ó, o campo está aqui. Conforme mostra o desenho. Quando o condutor é percorrido por uma corrente elétrica convencional I paralela ao eixo I mais Y, então a corrente está para lá, ó, vou até fazer, a corrente está para cá. Fechou? Fica sujeito a uma força magnética F. E aí a orientação dessa força, de acordo com os eixos cartesianos no desenho, é... Bom, se você tem o campo para cima, a corrente para cá, ó que beleza, a força vai estar para cá, ó, no sentido mais X. Ó que fácil, vai estar nesse sentido aqui, que é este desenho aqui, ó. Então, letra C de cebolinha. Ó que fácil. Bem de boas, né, meu povo? Bem de boas. Questão que cai na prova, você tem que matar de primeira. Fechou? Uma boa? Então bora pro 4. Vamos lá. Federal de Uberlândia 2016. O esquema a seguir representa, ainda que resumidamente, o funcionamento do disco rígido de um computador utilizado para armazenamento de dados. O conjunto é constituído por um braço giratório, sendo que em uma de suas extremidades há um cabeçote de leitura e gravação, que fica sobre o disco de armazenamento de dados. Na outra extremidade desse braço há fios enrolados em formato de espira, que se encontram sobre um ímã. Dependendo da direção que a corrente assume na espira, esse braço pode girar em torno de um eixo em sentido horário ou anti-horário, posicionando o cabeçote sobre o disco de armazenamento de dados no local desejado. Tá bom. Letra A. Se a corrente que percorre a espira tiver a direção indicada no esquema, ó, a espira está aqui, então você tem a corrente que faz este caminho aqui, ó, este caminho aqui. Fechou? O braço giratório se moverá em sentido horário ou anti-horário. É basicamente a gente pegar, ó, trouxe essa imagem para cá, né, lógico que faz parte da resposta. Se você tem aqui o campo que entra, a corrente está para baixo, a força está para cá. Ali o campo sai, quando a gente está para cima, força está para a direita. Logicamente fará com que o disco gire no sentido horário. Fechou? Que aí vai fazer este sentido aqui, ó, sentido horário. Fechou? Tranquilo, né? E aí na letra B, questão bem fácil também, sem alterar os componentes e a estrutura do disco rígido indicados na figura. Qual medida deve ser tomada para que o braço giratório gire mais rapidamente em torno do seu eixo? Bom, para girar mais rápido, eu tenho que dar mais velocidade, digamos assim, porém a velocidade está em forma de corrente, logo tem que aumentar a corrente. Por quê? Eu não posso mudar o L, porque faz parte da própria estrutura do disco, e eu não posso mudar o campo. Logo, só dá para mudar a corrente. Portanto, então,
a corrente tem que aumentar para fazer com que a força seja maior, fazendo o braço girar mais rapidamente. Questãozinha bem teórica e bem tranquila para você resolver, não é verdade? Bem de boas, né? Então partiu 5, vamos embora, meu povo. 5, Federal de Juiz de Fora, 2015. Vamos lá, um fio condutor rígido de massa igual a 200 gramas de comprimento L, 20 centímetros, é ligado ao restante do circuito através de contatos deslizantes sem atrito, como mostra a figura abaixo. O plano da figura é vertical. Inicialmente a chave está aberta. O fio condutor é preso a um dinamômetro e se encontra em uma região com campo magnético de módulo B igual a 1 tera, entrando perpendicularmente, o ângulo aqui é 90, no plano da figura. Com base nessas informações, faz o que se pede. Letra A. Calcule a força medida pelo dinamômetro com a chave aberta. Como a chave está aberta, logo não tem corrente, não há corrente passando pelo sistema, então é só calcular o peso do próprio dinamômetro, que vai ser P igual a mg, a massa você tem, a gravidade também, então o peso é 2 newtons. Fechou? Bem de boas, né? Letra B. Determine a direção e a intensidade da corrente elétrica no circuito após o fechamento da chave, sabendo-se que o dinamômetro passa a indicar leitura igual a 0. Bom, para ele indicar leitura igual a 0, significa que a força-peso que ele recebe é igual à força magnética que também está agindo ali. Portanto, força magnética é igual a força-peso. Igualou, você vai descobrir o que? A corrente. Corrente é 10 amperes, porque é o que ele quer, certo? É o que ele quer. Bom, como a leitura tem que ser igual a 0, foi o que eu falei, ó, quando a força magnética sobre o condutor livre tiver o mesmo módulo de direção, mas sentido contrário à força-peso do condutor, foi o que eu falei. Força-peso para baixo e força magnética para cima. Fechou? Logo, pela regra da mão direita, o sentido da corrente que percorre o sistema deve ser horário, porque eu tenho a força-peso para cá, tenho a força magnética para cá, ó, a força magnética. Como eu tenho a força para lá, o campo entrando, a corrente está para cá, logo fará este sentido aqui, que é o sentido horário. Fechou? Numa boa, né? Bem de boa, então sentido horário. E na letra C, para finalizar com chave de ouro, calcule a tensão na bateria, sabendo que a resistência total do circuito é de 6 ohms. Bom, você vai fazer que a DDP total é a resistência equivalente vezes a corrente total. Resistor equivalente eu já tenho, que é 6 ohms. Corrente total também já tenho, que é 10, portanto 60 volts. Olha que fácil. Bem de boas, né, meu povo? Bem de boas, bem tranquilo, né? Então acaba misturando eletrodinâmica com eletromagnetismo, mas dá para resolver numa boa, não é verdade? Então, bora para vocês. E agora entramos na parte de força magnética entre condutores, tá bom? Esses 5 primeiros foi só sobre um condutor. Tranquilo, né? Então vamos lá. Exercício 6, Escola Naval 2020, pausa para água antes. Pronto, vamos lá. Dois fios idênticos A e B de comprimento L estão em paralelo e são percorridos por uma corrente elétrica IA igual a I e B igual a 2I, respectivamente, ambas no mesmo sentido. Se esses fios distam de uma distância D e sendo D muito menor do que L, é correto afirmar que... Bom, de cara você já vai tirar a letra A B e a C, porque ele fala que a força é nula, é impossível isso ser. Letra B e C fala que a força é repulsiva. Não, a força é atrativa porque estão no mesmo sentido. Fechou? Logo, o que você vai ter que pensar nesta imagem aqui, ó? Nesta imagem aqui. Como a força é atrativa, logo a força do fio A tem que ser igual à força que o fio B exerce sobre A, para fazer como se fosse um par ação-reação, portanto só pode ser alternativa E, que eles têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção, porém sentidos opostos. Fechou? Tranquilo? Numa boa, né? Numa boa, bem de boas. Então, bora pro 7, vamos lá. Esse tipo de exercício é um que você tem que matar de primeira. Você viu esse mesmo sentido, já tem que pensar que a força é atrativa, tá bom? E aí já consegue resolver numa boa. Não é verdade? Então, bora lá. Seguindo para o 7, ó, FATEC 2019, é teórico também. Vamos lá, ó, dois fios condutores idênticos paralelos entre si de comprimento infinito são percorridos simultaneamente por correntes elétricas de mesmo sentido e de mesma intensidade. Olha que fácil. Nessas condições é correto afirmar que, bom, eles vão sofrer atração alternativa E de elefante. Aqui tem toda a explicação bonitinha, tal, mas basicamente lê o mesmo sentido, já pensa em atração. Bem de boas, né? Bem tranquilo. Então bora pro 8. Vamos lá. Tá bem fácil, hein? Bem fácil. Vamos lá. Albert Einstein, 2018. Dois fios condutores retos muito compridos, paralelos,
e muito próximos entre si são percorridos por correntes elétricas constantes de sentidos opostos, repulsão, e de intensidades 2 amperes e 6 amperes conforme esquematizado na figura. A razão entre os módulos das forças magnéticas de um fio sobre o outro e o tipo de interação entre essas forças é igual a... Bom, de cara você já sabe que é a letra A, porque você estudou comigo e sabe quando estão sentidos opostos é repulsão. Porém, se você for resolver tudo bonitinho, você vai pensar, ó, vamos lá. Ó, eu estou considerando o campo que o fio 1 gera no fio 2. Então, ó, a corrente está para baixo, vai ter este sentido aqui. Portanto, aqui está saindo. Se está saindo, você tem uma força para cá, campo está saindo. Você tem corrente para cima, campo sai, força está para a direita. Tranquilo, né? E aí, figura 2, ó. Figura 2, vamos lá. Você tem corrente para baixo. Agora eu estou analisando o fio 2 em relação ao fio 1. Você tem corrente para cá, em relação ao fio 1, ele sai, portanto, para onde vai ser a força que o fio 1 gera? Corrente para baixo, está saindo, força é para cá, ó. Força é para minha esquerda. Portanto, ó, sofre repulsão. Olha que fácil. Como essas forças formam um par de ação-reação, tem a mesma intensidade, portanto, só pode ser 1. E aí, o tipo de interação é repulsão. Olha que fácil. Bem de boas. É esse tipo de exercício que você tem que ver e matar assim de primeira, assim, a fazer brincando, né? Fechou? Então bora pro 9. Vamos lá. 9 da UniOeste 2017. Vamos lá. Tá acabando, meu povo. Tá acabando. Vamos lá. 3 fios longos, retilíneos e paralelos indicados pelas letras A, B e C são percorridos pelas correntes elétricas constantes IA, IB e IC conforme mostra a figura abaixo. Assinale a alternativa correta que indica a razão entre IA e IB para que a resultante da força magnética no fio C exercida pelos fios A e B seja nula. Bom, primeiro eu tenho que analisar o fio A e ver qual é o campo no C e o fio B em relação ao campo C. É isso, ó. Então, ó, no A o campo está entrando e no B o campo está saindo. Então já tem que ser zero. Para ser zero, um tem que ser igual ao outro. E aí eu vou substituir, ó. Olha que fácil. Olha que coisa fácil. Eu vou fazer a expressão do campo magnético de A em relação ao C, a expressão do campo do B em relação ao C e vou igualar, porque como tem que ser nula, tem que igualar. E aí eu presto atenção na distância, ó que fácil. E aí eu já consigo descobrir então que a relação entre as correntes, a razão pedida, é 1 sobre 2, portanto a alternativa A de abobrinha. Olha que fácil. Bem de boas, né? Bem de boas, meu povo. Bem fácil, não é verdade? Isso aqui é exercício lá de comecinho, né? De campo magnético e tal, mas envolve também essa parte de força magnética, né? Então, fechou, meu povo? Então, bora pro 10. Vamos lá. 10 da UDESC 2015. Era esse tipo de exercício que eu estava falando para você, que eu comentei lá no começo. Então, ó, vamos lá. 2 fios retilíneos longos e paralelos estão dispostos conforme mostra a figura, e em 2 configurações diferentes. Na primeira, correntes elétricas de intensidades IA igual a 3 amperes e IB igual a 2 amperes são paralelas, e na segunda, correntes elétricas também de mesma intensidade são antiparalelas. Portanto, na figura 1, as duas têm o mesmo sentido, na figura 2 têm sentidos opostos. Então eu tenho que pensar, figura 1, atração, figura 2, repulsão. Já posso tirar aqui, ó. Já posso até analisar. Então eu já fico entre B, D e E. Fechou. A intensidade da força magnética sobre 1 metro de comprimento do fio B e o comportamento dos fios nas 2 configurações acima são respectivamente iguais a... Bom, basta eu calcular a força apenas em um deles. No caso eu calculei deste daqui, enfim, não importa com qual que eu usei. Por quê? Mantendo os mesmos valores e só alterando o sentido, não vai alterar o resultado final. Porque o que eu coloco na conta é apenas o valor. Eu não coloco o sentido na conta Desculpa, eu não coloco o sentido da corrente na conta. Fechou? Então, quando eu substituo aqui, por exemplo, o valor da corrente I1, E2 por 3 e por 2, respectivamente, eu não estou levando em consideração que uma está subindo ou está descendo, e assim vai. Entendeu? Então, eu estou colocando apenas o valor, que é isso que importa. Portanto, só pode ser letra E, porque vai ter o mesmo valor nos dois, porque tem o mesmo valor de corrente e de distância e não muda nada. Tá bom? Olha que fácil. Essa questão é para o vestibular, quer ver se você está esperto quanto a isso. Então, que aí você vai gastar tempo calculando para a figura 1, para a figura 2, para chegar numa resposta. Fechou? Tranquilo, meu povo? Numa boa, né? Então, ó, encerro a nossa aula
por aqui, agradecendo você pela sua atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição para te ajudar a entender tudo e liquidar esse assunto. Fechou, meu povo? Então agradeço demais a sua atenção, a tua companhia e nos vemos então na próxima videoaula. Combinado, meu povo? Então é isso, muito obrigado, um grande abraço, fiquem bem, bons estudos e até mais, meu povo. Tamo junto!